Olá, concurseiro, olá, concurseira. Hoje, como vocês podem ver, eu tô rouca, minha voz tá aqui bem desgastada. E eu tô esperando pra gravar vídeo já faz dias, desde domingo eu tô querendo gravar, que é geralmente quando eu gravo, mas minha voz tava bem pior. E aí hoje, terça-feira, 7h13 da manhã, eu falei, não, gente, tem que gravar, porque senão vocês vão ficar aqui sem conteúdo e o meu cronograma também vai ficar prejudicado. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre os materiais que eu usei para estudar para concurso. Isso já foi um pedido várias vezes aqui nos comentários, muitas pessoas me perguntaram, ou às vezes perguntam coisas específicas, né? Qual livro você usou para tal matéria? Enfim, eu não vou falar de livro específico de cada matéria, mas eu vou falar aqui, fazer uma breve fala sobre cada material que eu usei. E eu listei aqui, gente, tô até com a minha colinha para não esquecer de nenhum. 17 materiais. É bastante, né? Então, para contextualizar antes, meu nome é Simone Lemos, eu sou concursada, eu fui aprovada no cargo de analista de comércio exterior do MDIC em 2012. E eu fiquei 1 ano e 8 meses estudando. Eu estudava antes para a área fiscal e aí o concurso do MDIC apareceu no caminho e esse concurso me escolheu. Até eu quero falar num vídeo, uma seguidora pediu aqui para eu falar por que eu fiz essa migração entre a área fiscal e o concurso do MDIC, e eu quero falar sobre isso porque é uma história bem legal. Então eu quero ainda trazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, o que vocês precisam saber aqui é que eu estudei muito, estudei bastante. Eu só estudava, né? Eu decidi ser uma concurseira profissional, fazer o horário ali de expediente estudando para concurso. Eu tive essa oportunidade, meus pais me apoiaram, então eu aproveitei, eu agarrei com unhas e dentes. Então esse meu preparo de 1 ano e 8 meses foi muito intenso. Então tudo isso, né, 20 meses, dá tempo da gente usar muitos materiais. Então eu realmente experimentei de tudo que existia na minha época. E eu falo na minha época porque isso foi 12 anos atrás, então muito material que tem hoje em dia não tinha naquela época, e vice-versa, né? Porque, por exemplo, aulas presenciais. Quem que faz aula presencial hoje em dia? Mas eu tinha na minha época e foi muito bom, né? Vou falar aqui um por um. Mas antes de tudo, o que é um material de estudo para concurso? É tudo aquilo que você precisa aprender, que vai compor aquilo que você vai depois soltar na hora que você for fazer tua prova. Então, tudo aquilo de conteúdo, isso é material. E é muito, muito importante, é fundamental, assim, é basilar, eu diria, que você confie no seu material, que você escolha o material correto, porque é a partir dele, bebendo da fonte desse material, que você vai fazer sua prova. Você só coloca para fora aquilo que antes você colocou para dentro. Pensa até no corpo, no seu corpo, né? Você só coloca para fora o que você colocou para dentro. Então, antes, preocupem-se no que vocês vão colocar para dentro. Então, confiem, vão atrás de bons materiais. É imprescindível que vocês tenham confiança. E eu tô falando isso porque eu vejo muito isso acontecendo hoje em dia. As pessoas ficam muito perdidas. Qual o material que eu uso? É cursinho? É livro? Porque eu acho que a maior dificuldade hoje em dia de quem estuda para concurso é selecionar, é separar o joio do trigo. O que é um bom material, o que é um material ruim, porque tem muita coisa. Sem contar que cada vídeo que vocês veem no YouTube é de dono de cursinho que tem um material específico, é de alguém que tem as videoaulas, então ele vai puxar a sardinha pro lado da videoaula, vai dizer que videoaula é mais importante, o pessoal do cursinho vai dizer que PDF é mais importante, enfim, e vocês ficam perdidos. Então, assim, eu não tô aqui para dizer qual que é o melhor material de cada matéria, tá? Até porque cada concurso tem a sua especificidade, às vezes tem concurso de magistratura para ser juíza totalmente diferente dos concursos Correios, então não dá aqui para eu indicar, até porque eu não conheço a fundo cada material. Mas a primeira sugestão que eu faço é que, se você está interessado num concurso específico, e você deveria estar fazendo isso, né, estudando para um concurso específico,
você vá atrás da lista de aprovados daquele concurso, de quem ficou ali, sei lá, nos 10 primeiros ou 50 primeiros, enfim, faça o seu filtro, procure a lista é divulgada publicamente, você procura, ela tá em edital, e entre em contato, jogue o nome dessas pessoas no Google, no Instagram, enfim, no que você conseguir encontrar, Facebook até, e mande uma mensagem, pergunte: oi fulano, tudo bem? Estou interessada aqui no concurso, vi que você estudou e foi aprovado, queria saber o que você usou, tem alguma dica que você pode me dar? E faça isso, porque quem passou, né, nada melhor do que quem passou para te orientar. E não vá só por uma pessoa, faça um benchmarking, né, que a gente fala, procure várias pessoas, veja o que várias delas usaram e aí veja o que melhor se adapta para você. Porque pode ser que tem gente que diga: eu estudei por videoaula, mas você gosta de estudar por livro ou PDF. Mas às vezes vai uma pessoa e diz: olha, eu encontrei um livro sensacional de tal professor, estude por ele. Então faça essa pesquisa, tá? Essa é a recomendação que eu te faço. Mas enfim, eu tô aqui para dizer quais foram os tipos de material. Eu vou ler todos antes, só para vocês terem uma noção de tudo que existia na minha época. Cursinho presencial, apostila do cursinho presencial / online, livros, PDF, letra de lei, áudios, videoaulas, aulas presenciais, questões, aulões presenciais, que é diferente, mas enfim, vocês vão entender, resumo, mapa mental, flashcard, post-its, provas e simulados. E tem só 2 aí que eu digo, três, tá? Que eu digo: olha, eu tentei, mas não deu certo pra mim. O resto deu muito certo. Ok, gente, o primeiro material que eu usei foi o cursinho presencial. No início eu era muito perdida, né? Falei: quero estar para concurso, o que eu faço? Digitei no Google como preparar para concurso e veio a propaganda de um cursinho presencial em Curitiba. E lá fui eu ter aulas. Fiz só 3 meses desse cursinho presencial. Nesse cursinho eu fui apresentada ao segundo material, que é a apostila do cursinho. Achava que aquilo era suficiente. Aquelas apostilas que eram um treco desse tamanho com todas as matérias. Gente, eu não tinha noção do quanto aquilo era fraco, tá? Não vou falar o nome do cursinho para não expor. Mas o cursinho foi muito bom para eu me ambientar nesse universo dos concursos. E as aulas presenciais dos professores também eram muito boas, porque a gente tirava dúvida diretamente, a gente conversava, eu conhecia outros concurseiros e isso foi de muita valia. Eu adorei conversar com outros concurseiros, porque é ali que eu comecei a entender, tipo: então eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer aquela coisa, nossa, eu tô totalmente errada nisso. Ali que alguém falou: nossa, não, para passar no concurso da Receita Federal, Receitas Estaduais, você tem que estudar por livro, não pode ser pela apostila. E o meu Deus do céu, né? Mas assim, eu estudava, gente, 1 hora por dia, 2 horas por dia pela apostila. Se o professor dizia: lê a apostila, eu ia lá, lia a apostila, achava que estava tudo certo. Eu não tinha noção do que era estar para concurso. Então, esses primeiros 3 meses, desses 1 ano e 8 meses, os 3 primeiros meses foram assim para ambientação, para eu entender o que era estudar para concurso. Mas uma vez que eu entendi, eu percebi que aquele cursinho era muito fraco. Então eu fui para um outro cursinho, que na época aqui era acho que um dos melhores, que era o LFG. E eu ia até o cursinho. E eu estudava no cursinho à noite. Então todas as minhas aulas, eu fiz aí o primeiro semestre do ano seguinte, fiz todas as matérias, foi um cursinho que abrangeu todas essas matérias, eu fazia à noite. E eu não considerava cursinho como estudo. Então as horas que eu estudava, 6, 7 horas... Não tenho certeza se era líquida ou não. Eu acho que líquida era muita coisa, né, gente? Mas assim, ficava em função ali 6, 7 horas por dia. Então, isso era além do cursinho que eu fazia, tá? Então, eu ia pro cursinho à noite e ainda estudava durante o dia. E aí, esse cursinho, eu ia até o cursinho, mas ele era transmitido. Então, ele era virtual. Mas eu gostava porque era uma forma de eu me concentrar, de eu estar lá, de eu ser apresentada todo o conteúdo com professores excelentes. Aí sim eram os melhores professores do Brasil. E acho eu que eram, pelo menos foram muito bons. E cada professor aí indicava qual era o melhor material recomendado para aquela matéria. Mas para mim, cursinho, videoaula, não é algo que eu considero como estudo, porque não entra na minha cabeça, tá? Essa sou eu. Quer dizer que vai ser assim para você? Não necessariamente. Mas para mim, videoaula não entrava. Para eu apreender o conteúdo, eu precisava ler,
tá? Essa sou eu. Então, eu, como concurso de auditor era de alto nível, né, uma complexidade muito alta no universo dos concursos, eu quis ir direto nos materiais mais completos, mais profundos, até porque eu tinha esse tempo para estudar. Eu sabia que o tempo, a disponibilidade de tempo, era o meu diferencial. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo que eu não me sentia muito inteligente, mas isso não me abateu para estudar, porque eu pensei assim, se eu não sou muito inteligente, tão inteligente quanto os outros aprovados, assim achava eu, então eu vou precisar estudar mais. Então essa foi a minha estratégia, por isso que tem tanto material aqui, porque eu estudei muito, tá, gente? Eu estudei bastante, vocês vão vendo aqui pelos materiais tanto que eu estudei. Mas enfim, também nesse cursinho fui apresentada aos livros, então para cada matéria eu tinha um livro específico, muitos livros da editora Campos, os livros da série Esquematizado, que eram muito bons, enfim, cada livro, gente, nossa, contabilidade geral, contabilidade dos livros desse tamanho, e eu li tudo, eu gostava de estudar por livro, tá? Já vou falar um pouquinho aqui, técnica de revisão, eu revisava pelos livros mesmo, tá? Mas vocês vão ver que tem outras coisas aqui também. Enfim, algumas matérias, às vezes não tinha um livro tão conhecido ou tão bom, ou eu descobria que existia um PDF que era muito indicado para aquela matéria. Então eu também estudava por PDF. Detalhe, sempre, sempre tudo impresso. Eu não consigo ficar estudando por coisa no computador. Essa sou eu, gente. Eu vou tentar colocar aqui a pilha de livros, né, que eu tinha quando estudava, quando eu terminei de estudar. Era maior do que eu, porque eu tinha tudo impresso, livro impresso, questões impressas, tudo impresso, porque eu gravo assim, eu sou muito visual, mas parecia que tem que ter um treco aqui, ó, na minha mão, porque só no computador, não sei, não dá certo, mas essa sou eu, e eu sei que tem gente que já passou estudando só por tablet, então vejo que é melhor pra você, sem contar na dinheirama que vai imprimindo tudo. Eu era cliente número 1 do treco mais barato de Xerox aqui em Curitiba, porque eu direto estava indo lá e, nossa, com um treco assim. Mas enfim, letra de lei. Eu estudava pela Constituição Federal, acho que era da Atlas, toda rabiscada, gente. Minha Constituição era um treco assim que eu cheguei no momento que falei, nossa, era melhor comprar uma nova e começar do zero, porque já era tanto rabisco que nem sei se fazia sentido, mas era muito rabiscado. Então, letra de lei, decorar. Letra de lei sim, decorar, tá, gente? Código tributário, então também, nossa senhora, imprimi, meu Deus, sabia de cabo a rabo. O Código Civil, Código Penal. Gente, também para letra de lei, o que eu fazia? Áudio, eu gravava eu falando a letra da lei, já com as entonações, às vezes um comentário, às vezes cuidado com isso, às vezes um não pode, às vezes são 10 itens, então eu já gravava com as ênfases necessárias e depois eu ficava ouvindo as minhas gravações. Então eu gostava de correr e ficar ouvindo. E às vezes eu nem me cobrava assim de prestar atenção, porque eu pensava assim, olha o que eu pensava, gente, vou aprender nem que seja por osmose. Posso até pensar em outras coisas, mas aquilo vai ficar ali repetindo, que às vezes eu vou pela intuição na hora da prova, porque algo me diz que é pra ser assim, né? Porque letra de lei. Então, assim, olha, se deu certo, né? Não sei, mas eu fui aprovada. Que mais? Algumas videoaulas. Eu não era, como eu falei, eu não gostava de estudar por videoaula, no geral, mas algumas matérias eu precisava de uma videoaula, assim, das coisas desenhadas, devagar. Então, o meu calcanhar de Aquiles era raciocínio lógico. Eu lembro, assim, que eu achei umas aulas incríveis na internet, não me lembro de quais professores, mas que, olha, beabá, explicadinho, e eu ainda pausava, assistia no modo mais lento, porque pra mim, raciocínio lógico tinha que ser assim, ó, muito detalhado. Então eu fiz uso desse tipo de material. Então, dependendo da matéria, vocês vão querer acelerar mais. Então, por isso, daí o material impresso é melhor. Dependendo da matéria, vocês vão precisar de mais cuidado. Então, o videoaula é melhor. Vão vendo o que é melhor pra você, tá? Pro teu caso específico. Aqui eu tô falando do meu. Mas, assim, histórias de aprovada, a gente tem milhões. Literalmente milhões, né? Porque são 11 milhões de servidores públicos no Brasil. Então, assim, essa é só a minha perspectiva. Aulas presenciais. Algumas matérias eu encontrei professores incríveis em Curitiba, que valia a pena eu pegar o carro, o ônibus e até... Eu morava na periferia de Curitiba, na região metropolitana,
E a aula presencial era no centro, gente, era assim 1 hora e pouco, mas valia a pena, porque era professor, esse era de contabilidade e também de algumas matérias de matemática. Incrível! Professor Milton, um japonês incrível, gente, ali que eu aprendi realmente contabilidade. Então valia a pena. Inclusive foi ele que me mostrou o edital do EMIDIC. Eu acho que se não fosse ele, talvez eu nem saberia desse concurso, ou saberia, não sei, mas é que naquela época a informação não era tão propagada assim, e foi ele que trouxe o edital. Então, olha, é muito bacana o presencial, né? Hoje em dia a gente tem pouco. Que mais? Questões, né? E aqui vai de tudo, gente. Fiz de tudo. Já tinha o que? Concurso, então fiz muito concurso, fiz muita questão de concurso. As questões dos livros estão no final de cada capítulo, tinha as questões. Livros de questões eu comprava. Apostilas de questões, gente, questão assim, ó, eu fiz de tudo, de tudo. Eu acho que eu calculei ali. Até quando eu calculei, falei, não pode ser. Mas deu assim umas 35 mil questões. Falei, não, gente, será um absurdo? Mas hoje eu vejo que é possível sim, porque eu fiz muita questão, tá? Então aí materiais, tudo que eu encontrava. Esse é o resumo da ópera. Que mais? Aulões presenciais. Às vezes, os cursinhos, eles promoviam aulão com o professor Borba de tributário. E era assim, 2 finais de semana, das 8 da manhã até as 18, sabe? Assim, paulada, eu fazia. Tava lá final de semana, fazia. Por isso que eu digo assim, eu estudei de tudo quanto é jeito. E eram muito bons esses aulões. Eram uns intensivos, assim, maravilhosos. A gente voltava, parecia que tinha um caminhão que passou por cima da gente. Mas valia muito a pena. Que mais? Resumos. Eu quase não fiz resumo, porque eu revisava pelo grifo dos meus livros. E por folhear as questões, como meu material era impresso, eu folheava muito as coisas. Então, pra mim, essa era a melhor forma de revisão. Eu não usei tanto resumo. Eu fui fazer resumo pós-edital, porque aí eu fui preparando o material que eu só iria dar aquela... queria ser a cereja do bolo para as 2 últimas semanas antes da minha prova. Então ali sim que eu fui fazendo resumo, mas não era um resumo de toda a matéria. Eram só aquelas pérolas, aquelas coisas que eu dizia, nossa, isso eu costumo errar, isso eu não posso esquecer, sabe? Então não foi bem aquele resumão de tudo, foi um compilado, digamos, né? Claro, algumas coisas resumidinhas para não esquecer, mas isso foi eu, porque eu achava que eu perdia muito tempo escrevendo, resumindo, e até para elaborar tudo. E eu sentia que quando eu estava num estágio da matéria em que eu conseguia resumir aquilo, eu nem precisava do resumo, porque significava que aquilo já estava muito dominado em mim. Então, essa fui eu. Eu sei que tem gente que gosta de estudar por resumo, que dá certo, que estuda por videoaula e a cada videoaula faz um resumo. Então, pode ser que dê certo pra você, tá? Então, assim, esse foi uma coisa que eu usei pouco. Mas assim, se você faz resumo, leia seus resumos depois, porque eu vejo muita gente que faz resumo e nunca leu resumo. Então, se você faz resumo, lembre-se, tem que compor o seu material que você vai usar na prova, tá? Não esqueça dos seus resumos, então use esse resumo. Depois, mapa mental. Naquela época estava em moda falar de mapa mental. Eu tentei fazer, eu comprei kit de mapa mental lá, mas pra mim não adiantava. Era uma coisa que eu olhava e falava, tá, não fazia diferença eu usar mapa mental. Então eu não usei, tá? Então esse é um dos materiais que eu não usei. Pra muita gente é bom, tem muita gente que gosta de fazer. Isso é uma dica que eu dou, né? Se for pra usar mapa mental, que seja aquele que você fez, porque faz mais sentido. Mas tem ali os mapas da Lulu, que muita gente usa, diz que dá certo, então vai de cada um, tá? Se dá certo pra você, beleza, faz o que fica melhor pra você. Depois, flashcards também, foi uma coisa que eu tentei. Lembro lá que fiz um tantão de uma matéria, escrevi tudo, não sei o que. Não adiantou nada, não usei, achei que perdi um tempo pra ficar encontrando quais frases eu tinha que colocar ali. Nossa, demorou um tempão e eu olhava tipo, tá, né? Não adiantou muito. Talvez eu fiz errado, tá? Talvez eu usei técnica errada, metodologia, não sei. Mas esse foi o outro material que eu fiz e não adiantou nada pra mim. Que mais? Post-its. Só faltam mais 3, tá? Post-its. Então, tem muita gente que tinha o quarto entupido de post-its. Eu tive alguns, por isso que eu digo, né? Esse eu usei pouquinho, mas usei.
Então eu tinha muitas fórmulas de matemática, para mim as fórmulas precisavam ficar muito visíveis, então às vezes eu estava olhando ali para meu mural, essa fórmula. Então foram importantes, ou algum esqueminha, prazos de direito penal, prazo é uma coisa chata, para mim essa memória assim crua sempre foi muito difícil. Então eu tinha que ficar visualizando isso, então tinha post-its com prazos. Que mais? Tabela verdade de raciocínio lógico. Eu tinha. Nem era post-it, era uma folha, assim, né? Tabela verdade. Então, adianta para algumas coisas, tá? Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos. Veja que fica melhor para você. Penúltima, provas. Tem a Karine, ela faz a metodologia dela, a professora Karine, toda com provas, né? Você fazer provas. Eu usei, mas foi no pós-edital, tá? Eu imprimi todas as provas da ESAF, porque era minha banca. Então eu imprimi, foi até um desperdício de dinheiro, porque várias páginas ali eram matérias que não caíam, mas eu falei, dane-se, depois quando eu passar no concurso, esse material assim vai ser pífio, né? O gasto com isso, porque meu primeiro salário já vai cobrir tudo isso. Então pra mim foi um investimento. E eu fiz todas as provas da ESAF, mas isso no pós-edital, então a cada 3 dias eu tava fazendo uma prova. Eu fiz todas, tá? Fiz todas. Inclusive já conhecia as questões, de tanto que eu fiz questão, assim, essa questão eu já sei. Porque a nossa banca, quando você estuda há muito tempo, ela vira uma velha conhecida nossa, né? A gente fica íntimo da banca. Então tinha várias questões assim que ESAF, essa questão eu já conheço. Mas enfim, é muito importante, assim, nesse sentido, fazer essas provas. Mas eu fiz no pós-edital. Pô, você pode fazer antes? Pode. Mas eu tinha uma ideia assim, não quero fazer antes pra não desperdiçar esse material, quero guardar pro momento certo. Mas você, talvez foi o argumento que eu usei, mas não sei se fez sentido mesmo. Mas enfim, deu certo pra mim, tá? E depois, o último aqui, que as pessoas fazem bastante hoje em dia, na minha época não tinha, simulado. Quer dizer, até tinha, mas eu não fiz. Esse foi um que eu totalmente não fiz, não vi sentido, assim, na época, talvez porque não tinha tanto. Tem pessoas que gostam, porém, eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado com o simulado, porque eu até já atendi gente em consultoria, assim, falando, nossa, eu tô extremamente inseguro pra minha prova, que vai ser daqui, sei lá, uma semana, tanto, porque eu acabei de fazer um simulado e fui mal. Gente, simulado não é prova, tá? Quem faz simulado não é a banca examinadora. Então, tenham cuidado ao fazer simulado para vocês não tirarem conclusões erradas. Então, esse é o único cuidado que eu acho que vocês devem ter, para vocês não ficarem inseguros ou extremamente confiantes. Quer dizer, extremamente confiantes é bom ficar, para vocês não mais tranquilos, mas às vezes vocês podem ir muito bem num simulado, mas isso não necessariamente vai refletir a realidade da sua prova, tá? Acho que o vídeo ficou longo, mas eu espero ter ajudado. Repito, cada caso é um caso, essa é só a minha história, foi como eu usei aqui meus materiais, você vê o que fica melhor pra você. Mas como tem muita gente que pergunta, eu resolvi fazer esse vídeo pra compartilhar aqui a experiência, pra gente estar junto aí nessa trajetória, tá bom? Então é isso, tá? Espero ter ajudado. Um beijo, gente, boa prova aí, boa sorte pra vocês.